conheci disse: muitos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou para o meu pai, que tem pão com fartura. Então, vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, peguei contra Deus e diante do Senhor. Amém? Pode se assentar, já foi orado em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quantos me ouvem? Diga amém. Amém. Eu sou barulhento, né? Os irmãos na bateria aqui, irmãos. Daqui a pouco nós vamos entrar em nome de Jesus. Amém? Cadê o povo pentecostal? Glória a Deus. Né? Aleluia. Você está ali escondidinho, você está ali, chama vivo, né? Amém? Eita, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é conhecido, nem precisa ser pregado, mas Deus me dava hoje uma revelação diante dessa palavra. A parábola do filho pródigo. Nós vamos abrir o capítulo 15 de Lucas e a gente vai ver 3 parábolas de 3 coisas que se perderam. A primeira coisa que se perdeu foi uma ovelha, tendo o pastor 90 no aprisco, mas tendo 99 no aprisco, o deserto, onde era cuidado a ovelha, mas uma se perdeu. Dando ele falta da ovelha, ele vai atrás da ovelha, achando-a, joga sobre os seus lombos, porque ela está machucada, e ele volta com ela e cuida dela para ela voltar novamente às rotinas. Segunda parábola, que é chamada dracma perdida, uma mulher vai ter 10 dracmas em casa, 9 ela tem ainda, uma se perdeu dentro de casa. Dentro de casa ela consegue perder uma dracma, e ela vai varrer, vai procurar e vai achar a dracma. Achando a dracma, ela vai chamar os vizinhos e vai dar uma festa porque ela achou a dracma que se perdeu. E o tema que está em apreço, que alguém colocou, está nesta terceira parábola, que também é algo que foi perdido. A Bíblia vai dizer para nós que o filho mais novo vai pedir ao pai a sua herança com direito. Só que aqui, irmãos, não sei se vai dar para me pregar tudo que eu tenho que pregar, mas hoje Deus falou tremendamente comigo quando eu estava estudando essa palavra. Irmãos, a gente fala muito mal do presbítero, do irmão mais velho, que lá na frente o irmão mais velho vai encrespar e o irmão mais novo vai voltar. Mas a gente aqui fazendo uma retrospectiva do começo até o meio, até chegar a hora da volta do filho, a gente vai ver, olha para cá, que este homem, esse jovem que já está formado, ele vai pedir a sua herança. Olha para cá. Hoje no Brasil a herança funciona como? O pai ou a mãe tem que falecer para os filhos tomar a herança que são dos pais. Só que esse contexto aqui é judaico, judeu. E judeu, alguém lembra que Abraão vai passar a sua herança ainda vivo. A herança era passada, colocada na mão debaixo da coxa, e era passada a herança ainda em vida. Aconteceu também com Jacó, quando ele foi abençoar os seus 12 filhos, e também abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim. E aí era rotineiro isso acontecer, só que já não partia do filho para o pai, mas partia do pai para o filho. Irmãos, nós temos uma necessidade muito grande hoje nesse século. De ter, pastor Douglas? De ter uma liderança e de ter um lugar para congregar. Porque muitas pessoas passaram por aqui e pessoas estão rodando, batendo a cabeça para
5, eu não sei se ela marcou aí, aleluia, mas o texto vai dizer bem assim, aleluia, louvado seja o nome do eu não sei porquê, o Senhor me trouxe até aqui, aleluia. Essa Bíblia minha aqui, a Bíblia nova, eu comprei, aleluia, a primeira vez que eu estou usando ela para ministrar. Mas alguém lê para mim aí Apocalipse 2, capítulo 5, versículo 5. Aleluia. Lembrai-vos de onde caíste. Lê alto aí, talvez alguém tenha problema de ouvir. Lê alto, isso. Lembrai-te, pois, de onde caíste, arrependeste e prática as primeiras obras, pois senão sobremente a ti vieres e tirarei ao seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que odeias as obras do nicolaísmo, as quais também aborreço. Só, minha filha, só 5. Eu estou aprendendo a pregar ainda. Um dia eu chego a Jean, esse dia, estou aprendendo gateando. Versículo 5 do capítulo 2 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu condenado e do seu lugar dele. Olha para cá, que interessante isso daqui. Nunca ninguém vai prosperar, Leandro. Ninguém vai prosperar se não voltar da onde caiu e consertar o teu erro no lugar onde caiu. Ninguém vai achou o porque isso está acontecendo, isso está virando rotineiro hoje no nosso meio. Muitos filhos pródigos têm fazido isso. Muita gente tem fazido isso. Irmãos, aleluia, era uma afronta ao pai naquela época. O filho é como ele estivesse falando: pai, morre logo, pai, toma a decisão logo, aleluia. Tem gente aí, aleluia, esperando o pastor morrer para tirar a direção do pastor. Tem gente esperando, aleluia, a pessoa morrer para tomar, aleluia, a direção da igreja, a direção de alguma coisa. Está desse jeito, é filho prático, irmãos. Olha para cá. Hoje eu vou desmistificar tudinho do filho pródigo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa no filho pródigo hoje. Então esse homem não valoriza o lugar, não valoriza a igreja. Eu quero que você, aleluia, vem comigo, preste atenção, porque eu tenho que trabalhar na linha judaica e na linha do que nós estamos vivendo hoje. Então esse homem, aleluia, ele não valoriza o lugar que ele está. Esse homem, aleluia, esse filho, ele não valoriza quem é o pai dele. Ele não valoriza quem lidera ele. Ele não valoriza quem dá o pão para ele. Ele não valoriza, aleluia, aquele que estende a mão para ele todos os dias. Muita gente que conhece pessoas ingratas. Tem ninguém que conhece pessoas ingratas, é só eu. Aleluia. Pessoas ingratas têm passado ao nosso redor, ao nosso caminho. Muita gente já se passou, aleluia, mas não consegue prosperar porque a fonte está da onde você fracassou. Então Deus, ele está fazendo o quê? Deus está colocando essas pessoas no labirinto para não achar mais, aleluias. Aí tem alguns pastores, aleluia, sem visão, que quer a igreja cheia, aleluia. Então vem para cá, dá errado. A outra porta se abre, vem para cá, dá errado, porque não está, irmão. Se for contra a palavra, não dá certo. Pode ter chamada, pode ter unção, pode ter, aleluia, tudo, mas se não tiver princípio, não anda para frente. Nova chorando, deixa eu ver o primeiro crente que vai abrir a boca e vai glorificar. Então eu quero que você, aleluia, force um pouco a sua mente hoje. E lembre se você tem alguma coisa contra algum irmão ao passado, ou alguém que está no presente, aleluia, e você precisa, olha, é tão interessante isso que eu estou falando, que abre, pastor Jean, vários leques, porque Jesus falou: se você tiver alguma coisa contra seu irmão, não oferte, deixa
andar, não vai dar certo. Ah, meu Deus, aleluia. Então, aleluia, temos o que lembrar e se arrepender. Os frutos do arrependimento, aleluia. Tem uma pregação aqui que eu estou contando sobre frutos de arrependimento, mas eu vou falar para vocês uma coisa, aleluia. Eu vou chegar lá para poder mostrar o que eu quero dizer para a igreja, o que Deus colocou no meu coração. Ele sai desse jovem. Esse jovem que eu falo, ele já tinha mais de 25 anos. Ele sai, e quando ele sai, o dinheiro vai acabar, irmãos. A herança vai se ir. Aleluia, eu não vou entrar muito em detalhes, porque você já sabe de qual é salteado essa parábola. Só que eu quero mostrar para os irmãos que tem uma coisa aqui que oculta, que às vezes nós passamos por cima. Aleluia, ele passou por cima do pai, ele passou por cima do lugar, que ele tinha pão, que ele tinha conchego, que ele tinha, aleluia, tudo, fatura. Aleluia, ele achou que saindo de lá, ele ia prosperar, ele não ia depender mais do pai e nem do lugar que ele estava. Chegou um dia que ele, aleluia, desejou, acabou tudo, aleluia, ele desejava comer das bolotas do povo, aleluia. Ele desejou comer, ele não chegou a comer, ele desejou. Aí ele lembrou da casa do pai, aí que eu entro. Ele não se arrependeu. Ele sentiu a necessidade daquilo que ele tinha e não tem arrependimento, não. Arrependimento você tem que mudar. Aleluia. Glória a Deus. De opinião, de atitudes. Quem pode glorificar a Deus? Tem gente que fala, Deus, aleluia. Aí dá um remorsozinho, chora, aquele choro de crocodilo. Eu vou lá que tem um pregador diferente. Eu vou lá. Aí recebe a bênção, some, aleluia. Isso é necessidade. Arrependimento não. Ele vai, fica, levanta a mão, quer aceitar Jesus? Quero. E continua. E fica. O Espírito Santo está cansado, irmão, disso. Os pregadores não levantam mais. Quem quer ser salvo e quem está ouvindo não quer também ser salvo. Aí morre, acontece uma desgraça. E lembra de quem? Da palavra que foi deixada. Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus? Olha, some nele, olha, some nele. Aleluia, a irmã me chamou no WhatsApp uma semana atrás, falou, minha senhora, você deu 15 dias para o meu marido. Sim, né? 15 dias que ele se arrependesse, não, a cobra está morto, foi velado, aleluia. Eu falei, glória a Deus, pela palavra de Deus se cumpriu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está aqui hoje, levanta a tua mão, ele está aqui. Quem tem ouvido, ouve, se conserta, se coloca no seu lugar. Glória! Oh, mamãe, eu estou aqui, mas meu corpo está tremendo, aleluia. Glória a Porque Deus! eu vejo uma grande necessidade de pregadores verdadeiros se levantando nessa geração. Aleluia! E de povo verdadeiro também para ouvir a preciosa palavra. Irmãos, isso daqui, ó. Quem gosta da palavra de Deus, se alguém aqui for pregar para alguém e alguém não quiser ficar desfazendo, Jesus falou assim: não dá pérola para poucos. Isso aqui não é para pouco, não, irmãos. Quando a pessoa rejeita a palavra quando eu vou pregar, quando eu vou evangelizar, para falar com o mendigo, para falar com qualquer tipo de pessoa, qualquer seja a pessoa, qualquer uma alma que está ali. Mas eu não vou ficar também jogando pérola para quem não quer ouvir. Para quem não quer, aleluia, apreciar essa pérola que é a palavra de Deus. Então o que ele fez? Ele não, aleluia, valorizava a pérola que ele tinha em casa. Se ele tem igreja, pastor Jean, alguém está me entendendo nessa noite? Se ele tem igreja, se ele tem pastor, ou seja, o pai dele é o pastor dele. Alguém está entendendo? E o lugar onde ele vive é a casa dele, onde ele tem ceia, onde ele tem a comunhão, aleluia. E a pérola que está lá dentro é a palavra de Deus. Aí o que o diabo ofereceu a ele? Bolotas de porco.
nosso corpo. O diabo ele faz isso aqui com nós, irmãos. Quem já passou pelo mundo sabe. Aleluia. Eu comparo assim, ó. Aleluia. Há um tempo atrás, aleluia, eu passei uma grande prova. E eu comparo como se fosse jogar com um gato. Quem já colocou um gato? Eu já coloquei muito. Dentro de um saco, batia ele. Jogava pra lá. Jogava pra cá quando era menino. Amarrava o saco, jogava o gato pra lá, batia. É assim que Satanás faz. Ele joga nós pra lá. Joga nós pra cá. Por quê? Porque na casa do Pai nós temos proteção. O diabo, a gente passa luta, sim, provação. Sim, mas nós temos proteção do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Ele falou que ia, aleluia, deixar Satanás tocar em Jó, aleluia. Ele falou, toca nos bens, toca na saúde, mas ele pertence a mim. Não toca na vida dele, porque ele está na casa do Pai. Ele respeita. Levanta a mão e glorifica. Glória. Achou, mano, olha, achou. Então, irmãos, quando ele cai em si, o versículo 17, ele cai em si. O que é cair em si? Aleluia. É você se tocar que você precisa mudar. Não é sinal de arrependimento. Vira para o teu irmão para ficar bem didático. Vira para ele e fala: não é sinal de arrependimento. Porque muitas pessoas caem em si, muitas, mas não muda de vida. Não deixa Deus penetrar, o coração está duro. O coração, aleluia, está de pedra, aleluia, louvado seja Deus. Aí é o texto, ele volta porque ele tem necessidade. Ele tem necessidade de voltar, porque na casa do Pai, então tem muita gente já raciocinando, já. Aleluia, raciocinando. Deus mandava passar para o Senhor, aleluia, mas eu já estou passando, pregando para o Senhor. Tem pessoas que já estão raciocinando, aleluia, em voltar para cá, porque é aqui que foi aonde que saiu, está sem rumo, está sem direção. Daqui um dia está dentro do centro de macumba. Daqui um dia vira macumbeira, vira feiticeiro. E as igrejas não estão aceitando mais, está batendo cabeça. Está na Universal, daqui um dia está na Mundial, daqui um dia está lá no Allan Kardec. Tá lá. Porque não tem direção nenhuma. Mas nessa noite eu dou para essa igreja. Aleluia, sabe por quê? Aleluia, essa igreja, aleluia, parece, aleluia, poxa, aleluia, eu sempre vou lá, alguém me fala, eu sempre vou lá e dá a mesma coisa, mas muita igreja que estava lotando, inchada, empazinada, está com as portas fechadas, não importa a quantidade, o que importa é qualidade, aleluia. Essa roceira que sair daqui, aleluia, vai voltar e vai ficar mendigo no banco sentado, aprendendo que na casa do Pai, e este lugar é de Deus. Aleluia, olha, sou minéria, lá vai a sua minéria. Eu decidi graça para pregar aqui hoje. Eu sou um verdadeiro fiel, mas atenção, a minha palavra não volta vazia. Glória seja dado o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Glória. Aleluia. Já estou caminhando para. Então ele mergulha na avareza, no orgulho, na luxúria, na gula, na ira, na preguiça, na heresia e na mentira. Quando a gente fica sem lugar, até gente, irmãos, eu vejo muita gente desigrejada aí, tá? Que tá avarento, que tá mentiroso. Acabou, glória a Deus agora. Porque não tem essa proteção aqui, faz efeito, irmãos. Se Jesus mandou ficar em Jerusalém, quem somos nós para não ficar? Aleluia, louvado seja a igreja primitiva começou assim. Quem somos nós para quebrar o que está escrito na palavra, o que os pais da fé deixaram, o que a patrística deixou, o que a história deixou?
necessidade, mas ainda ele não está arrependido. Então ele chega. O pai já está à espera dele, aleluia. Jean, se todas as pessoas que já nos machucaram, gente que já fui, pastor, agora estou congregando. Se todos nós levássemos no coração, aleluia, e deixasse plantado aqui dentro, aleluia. Você estava em outro município, estava em outro país, mas você olha o detalhe de quem é nascido de novo da água e do Espírito. O Pai está lá esperando, glória seja dado o nome do Senhor. E ele abraça aquele filho novamente. E aleluia, louvado seja Deus, mas ele não está arrependido. Só que aí entra o versículo 18, ele fala bem assim, aleluia, eu irei, aleluia, e serei escravo do meu pai, porque eu não sou digno mais de ser chamado de filho, aleluia. No caminho, Deus vai fazer a obra. Aleluia. Coloca a mão no teu coração nessa noite, irmãos. De sábado, nessa noite. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui no nosso meio. Oh, glória seja dada em nome de Jesus. Eu estou falando com pessoas aqui que têm traumas. Pessoas aqui que estão profundamente doentes de alma por causa disso, aleluia. Não é só doença física que mata uma pessoa, mas a doença espiritual também desgoverna uma pessoa, aleluia, desgoverna mentalmente, fisicamente, aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas eu saí lá de casa para falar com essa igreja. Hoje o bálsamo de Gileade, ele está aqui no nosso meio, o bálsamo que cura as feridas internas e externas. Se você crê, receba nessa noite. Então, arrependimento, o fruto do arrependimento, ele vai tocar no nosso remorso e nas nossas mágoas. Ele vai também tocar na mudança de atitude. Arrependimento verdadeiro. Lamento e pesar, a pessoa vai. Você lembra de Davi? Estava até comentando com o esposo. Davi, ele pecou. Só que ele falou assim: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Olha para cá. O arrependimento não anula a consequência de Deus para a nossa vida. Não anula. Tem muita gente achando que se arrepender, Deus vai anular as consequências. Não. Deus não vai anular as consequências, porque isso não é fruto de arrependimento, mas isso vai fazer pesar em você, isso vai te ajudar a ir para o arrependimento. Oh, glória a Deus, isso é forte. Então você vai, aleluia, usar isso para ir até Deus como forma de arrependimento. Quarto, a rejeição de um comportamento. Você vai mudar o seu comportamento. Você sabe que aquele comportamento não é diante de Deus. E o último, a mudança de opinião. Então você vai ter todas essas coisas no fruto do arrependimento. Isso vai fazer você mudar a sua postura. E isso está faltando no nosso meio. Os profetas do começo da Bíblia até o final falaram de arrependimento. E nós não estamos mais pregando sobre arrependimento. A palavra arrependimento é saída do altar. Porque isso te confronta, irmãos. Quem gosta de ser confrontado aqui? Oh, glória a Deus, eu também choro, eu gosto, eu amo. Porque profetizar, irmão, não é revelar o seu CPF. Paulo diz que profetizar é usar a palavra para quê, pastor? Para exortar, edificar e consolar. Se eu estou fazendo isso com a palavra, eu estou profetizando para você. Então, se está tendo palavra de confronto, ele está nos exortando e falando, aleluia, eu quero que você muda. Porque a gente pegou numa caricatura de quê? De a gente estar bem vestido. A mulher colocar um vestido, uma saia, o homem colocar um paletó, uma calça, achando que isso dá legalidade para ir para o céu. Tem gente que está vestido por fora, mas o coração
sujo, está impenetrável. Irmãos, eu conheço gente católica que é mais sincera do que crente. Eu conheço gente espírita que é mais sincera que muito crente que eu conheço. Eu conheço muita gente que é do mundo. Não é o pastor Douglas que está falando isso, é Paulo que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Jesus vai falar bem assim: seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. A gente teremos que se arrepender como os cristãos todos os dias da nossa vida. Todos os dias devemos pedir perdão a Deus, ao nosso cônjuge, ao nosso pastor que está ao nosso redor, porque é isso que faz fluir a obra de Deus, é estarmos em comunhão, irmãos. Quando ele volta, o pai dele fala: prepara vestes novas para ele, prepara o anel para colocar no dedo dele, e prepara sandálias para colocar no pé dele. Aleluia. Por quê, pastor? Porque quando há arrependimento, Deus devolve tudo que você perdeu. Levanta a tua mão, Senhor. Quando Pedro foi preso, aleluia, o anjo foi lá dentro tirar ele da prisão. O anjo vai falar assim, missionária Joelma: bota a tua capa, que hoje nós vamos embora, e eu vou junto com você, vou pegar sobre a tua mão e vou sair. Me dá fundo, pode me dar agora que eu vou entrar. O glória seja dada no nome de Jesus. Pedro falou: eu tirarei a capa, porque não vai ter mais serventia. Amanhã eu vou estar morto mesmo. Mas o anjo chegou e falou: põe a capa, põe a capa. O ministério não acabou. A palavra ainda tem que ser pregada para gente. Coloca a capa, coloca a capa, coloca a capa. Levanta a tua mão lá no terceiro andar, até atingir o teto da igreja. Glória seja dada no nome de Jesus. Não entrega os pontos, não, filha. Não entrega os pontos, não, filha. Aleluia. Você está mais perto do que você imagina. Aleluia. Tem um grande triunfo de Deus para a tua vida. Mas não desista. Continua, persista. Persista. Aleluia. O certo mesmo hoje é a gente fazer um check-up. Segura só um pouquinho aí, meu filho. Isso aí. Todo ano a gente tem que fazer um check-up, sim ou não? A gente não faz porque não trabalha, não correria, pelo menos não faz. Aleluia. E por que a gente não pode fazer um check-up? A gente não. Olha só, no dia da Santa Ceia, Paulo vai falar bem assim: examine-se o ano, pois é um check-up. Todo mês a gente tem que fazer um check-up para tomar a ceia do Senhor. Então não é fácil a gente, antes de a gente começar a pedir a Deus, que a gente tem o mau costume de dobrar o joelho e pedir a Deus como que Deus fosse o baú da felicidade. Olhando para Deus como Deus fosse a roda do Jequiti. Temos que parar com isso, irmão. Deus quer ser adorado. Deus quer ouvir de nós, irmãos. Deus precisa de nós para alguma coisa? Não. Mas Deus faz questão de a gente falar: obrigado, Senhor. Quando os 10 leprosos foram purificados a caminho do sacerdote, um falou bem assim: aleluia, eu vou lá e vou agradecer. Se vocês não quiserem, pode ir embora, mas eu vou lá agradecer. Quando ele chegou, Jesus falou: mestre, nós somos curados. Aí Jesus vai falar: cadê os outros 9 que estavam com você? Foram embora. Aí Jesus vai falar: ele vai ficar incrédulo.
diz: cadê os outros 9 que eu fiz o milagre também? Somente você voltou para agradecer, vai, a sua fé te salvou. Não somente a cura que eu te dei, mas eu te dei salvação. Vai embora com a vitória completa. Quando a gente volta para agradecer, a vitória é completa. A vitória é completa, irmão. Então, se todos os dias nós a gente fazer esse check-up, o que a gente temos que consertar nisso? O que a gente temos que consertar naquilo? Irmãos, olha só, encerra agora. O que Deus pediu? Abraão parou de ir de madrugada. Ele ia, Deus gostava disso. Mas depois que Isaac nasceu, Joel, Isaac tinha aproximadamente, falava que ele era jovem, né? Quando ele levou ele ao Monte Moriá. Não, ele tinha 35 anos de idade. Então, 35 anos ele parou de orar, missionário. 35 anos ele não subia mais para orar nas madrugadas. Você pode isso aí. Aí Deus falou: Abraão, fala, Senhor, leva teu filho Isaac, que lá eu vou querer um sacrifício seu. Irmãos, isso é forte. Às vezes Deus quer algo da gente que não está atrapalhando nós a seguir. Então nessa noite se livra. Levanta a tua mão assim, já encerra. Se livra daquilo que te impede você chegar até Deus. Se está te afetando, aleluia. Porque Abraão não matou Isaac? Ele ia matar Isaac. Mas Deus enxergou nele antes de acontecer que ele voltaria novamente ao altar do Senhor. Aleluia. Às vezes Deus nos aperta para tirar o que está preso em nossos olhos. As vendas dos nossos olhos, elas estão, aleluia, como escama de peixe. Mas nesta noite Deus tira tudo dos nossos olhos que nos está atrapalhando nós enxergar os nossos defeitos, Jean. Porque nós enxergamos o defeito de todo mundo, menos o nosso. Em Mateus 7, Jesus vai falar: tira a trava do teu olho. Para onde você tirar a trava do olho do teu irmão? Aleluia. Por que Jesus disse isso? Porque se a gente for tirar a trava do nosso olho todo dia, a gente não tem tempo de cuidar da sua vida, não. Eu vou sempre cuidar da minha vida. E pode glorificar a Deus por essa palavra. Olha, perdemos tempo com poucas coisas desnecessárias, irmãos. Estamos perdendo tempo de chegar até Deus. Olha que texto bonito. Apocalipse 2:15, 2:5. Arrepende-se. Para quê? Para voltar às primeiras obras. Quem quer voltar ao primeiro amor? Ele está falando da igreja de Éfeso. É isso, já? A igreja de para levantar da onde caiu, porque não há prosperamento para você, se você não voltar e consertar e se restaurar no lugar que você foi embora. Tinha várias fazendas para aquele filho voltar. Tinha vários pais naquela época. A adoção era praticidade. Tinha muitos pais que adotavam pessoas. Então ele falou: vou parar naquela fazenda, não ia dar certo. Vou parar naquela outra fazenda, não ia dar certo. Mas ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, da onde eu saí, da onde eu comecei, da onde eu enraizei, da onde eu comecei a cantar corinho, da onde eu comecei a consertar a palavra de Jesus. Eu já falo Jesus certo. Aleluia. É voltar para o primeiro amor. Oh, glória. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te dando hoje anel no seu dedo. Aleluia. Deus está disposto a levantar nós. Como diz Provérbios 26, 13. 24, 13. O justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes Deus o levanta. Deus está disposto a todo momento a levantar o justo.
Repete comigo. Aleluia, nessa noite. Disposto. Está fraco. Disposto. A levantar. Quantas vezes foi preciso. Mas tem que vir de mim. O verdadeiro arrependimento. Então, se vir de você o verdadeiro arrependimento, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E eu creio nessa noite que essa igreja vai ser produtiva. Glória a Deus. Trabalho, Glória a porque nós estamos Deus. vivendo uma igreja verdadeira, fiel. Aleluia. Glória seja dada em nome de Jesus. Uma igreja que tem uma liderança. Uma igreja que tem oração, que tem escola bíblica. Aleluia, uma igreja, aleluia, que tem estrutura. Louvado seja Deus. Olha aqui, ele vai falar: eu pequei contra ti e contra o Senhor. Isso é forte. Eu pequei contra e contra o Senhor. Aleluia. Isso é forte. Pai, eu estou com débito com o Senhor e com Deus. Mas nessa noite eu voltei para falar contigo. Que eu estou consertando o meu débito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele falou que queria ser escravo, aleluia, queria trabalhar como trabalhadores do pai dele, realmente era um fruto ali de arrependimento. Porque ninguém quer, aleluia, perder a identidade de filho, aleluia. Mas o pai dele enxergou, aleluia, que o filho queria ser restaurado por completo, aleluia. Porque a sua cadeira estava ali preparada. E nós, como os filhos mais velhos, a gente temos que ter estrutura para isso. Amém, irmão? Para quê? Para nós temos que ter estrutura, tá, irmão? Estrutura, tá? Porque nós, mais velhos de igreja, o irmão estava ali farreando, nós passávamos ali, estava ali no forró, estava ali agarrando uma ou duas. Aí quando você vê esse irmão de novo aqui dentro, ele se arrependeu, voltou, aí a gente tem dificuldade. Eu falo porque eu vejo muito isso. Muito. Quando a pessoa volta para a igreja, uma igreja séria, vai dar uma disciplina, vai dar uma observação para a pessoa, e depois essa pessoa vai voltar às atividades novamente. E o irmão mais velho vai falar: ele saiu, gastou tudo, desonrou o pai, desonrou a igreja, desonrou tudo. E o pai ainda preparou um novilho para ele, preparou roupa, preparou anel, preparou sapatos. Glória a Deus. A gente temos que entender que quem chama não é nós, é Deus. Aleluia, temos que entender, irmãos, isso, aleluia. Não questiona quando alguém estava lá na Gandaia e está aqui novamente, não. Aleluia, não foi eu que morri por eles, foi Jesus que morreu por eles. Quem garante que nós aqui não pode cair a qualquer momento e depender da misericórdia novamente? Amém? Quem garante, irmão? Então, quem está de pé, 1 Coríntios 12:10, conte-se para não cair. Amém? Levanta sua mão lá no alto. Fecha teu olho nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações dessa noite. Oh Deus, o fruto do arrependimento, Senhor Deus. O fruto do arrependimento que fala com o pecador que ele precisa abandonar o seu pecado, Senhor. Senhor Deus, nessa noite, Pai, trabalha em nossos corações. Prepara nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Oh Senhor Deus poderoso, aleluia, derrama a tua Shekinah, Senhor. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, repreende a obra de macumba, feitiçaria, magia,